anos em RH. E o que eu mais vi foi gestores inseguros, né? Profissionais que tentam crescer diminuindo outras pessoas, pessoas que têm medo de subordinados competentes, que não continuam se capacitando e a pessoa que está abaixo dela, né? aquele subordinado continua se capacitando e ao invés da pessoa entender aquilo e continuar melhorando, não, ela tenta fazer com que aquela pessoa fique naquele lugar ou ainda mais abaixo para que ela continue onde ela está. Então existem tantas dinâmicas no ambiente de trabalho que você precisa aprender, observar e principalmente reagir. Eu quero te ajudar a reconhecer esse comportamento e principalmente a responder de forma firme, profissional e inteligente, sem perder a postura. Tá preparada? Então bora lá! Meu nome é Flávia Brasileiro, sou psicoterapeuta e este é o canal Psicoflavinha. Você pode controlar a forma como você reage, mas você precisa entender o que é que está acontecendo ao teu redor. Normalmente são formas bem veladas, às vezes são mais explícitas, mas por exemplo, quando você é interrompida no meio de uma apresentação, ou quando você está falando alguma coisa numa reunião e alguém fala por cima de você, meio que explicando aquilo que você estava falando. Além disso, tem aquelas piadinhas sobre a tua competência se você for uma mulher muito bonita. Tem também a questão de, você foi promovida porque você teve sorte. As pessoas tentam te fazer acreditar que você nunca está pronta para crescer na empresa. Acontece isso também, às vezes te dão a entender que você sempre precisa de mais e mais conhecimento, tempo de empresa, para que você possa se desenvolver e crescer ali dentro. E sabe o que acontece muitas vezes? Tem muitos profissionais que acabam acreditando nisso. Elas acreditam que elas precisam cada vez mais e mais para que elas possam subir na empresa. Só que, por outro lado, muitas vezes elas veem colegas que sobem e têm menos competência que elas, têm menos tempo de empresa e muitas vezes menos conhecimento. Quando você estiver em uma situação corporativa e você perceber que a pessoa está querendo desmerecer o teu trabalho, fazer ele parecer menor do que ele realmente é, principalmente em ambientes de reunião, em happy hour, em conversas que tem, e normalmente isso acontece quando tem chefe perto, quando tem alguma situação que você pode estar aparecendo, tá se destacando, e a pessoa vai lá e joga um comentário que realmente não agrega dentro da discussão, ou simplesmente questiona uma coisa que você está ali apresentando um projeto, e aí você pode dar uma pausa, olhar para a pessoa e perguntar: qual é a contribuição que você está querendo dar com esse comentário? Não ficou claro para mim. Ou você pode falar, porque muitas vezes você está numa reunião e aí aquela pessoa vai te interromper no meio da reunião para completar o que você ia falar ou simplesmente para te interromper mesmo. Você pode virar para a pessoa e dizer: olha, aguarda que eu terminar de falar, que aí eu te dou a vez, eu te dou a voz, mas deixa eu só completar o meu raciocínio aqui. Ou mais, você pode dizer: eu não entendi esse tipo de colocação que você trouxe, eu não estou vendo como isso que você acabou de falar pode agregar aqui nesse ponto que eu estou colocando aqui. Ou, esse tipo de comentário não contribui para a discussão que nós estamos aqui na reunião. E olha para a pessoa, normalmente questiona com esse tipo de olhar que eu acho que é bem importante. E o bacana desse tipo de estratégia é que você não está brigando, você não está se explicando, você está basicamente estabelecendo limites. E profissionais respeitados, profissionais que crescem na empresa, profissionais que conseguem estabelecer limites, são extremamente competentes, porque estabelecer limites é uma regra muito importante no ambiente corporativo, que é um ambiente extremamente competitivo. Então, a partir do momento que você aprende a estabelecer limites, você tem aí uma competência de ouro para que você possa crescer profissionalmente. E essa é bem interessante porque é uma estratégia de você para você. Entenda que nem toda opinião é um fato ou uma verdade. Qualquer pessoa pode te trazer uma opinião e na maioria das vezes uma opinião é algo pessoal. E sendo uma opinião pessoal, você precisa tomar bastante cuidado para que uma crítica, que muitas vezes vem de um ponto de vista pessoal e que não tem fundamento nenhum, se torne para você como se fosse
uma verdade ou como se fosse um fato, dependendo de onde está vindo essa crítica. Então, assim, nós mulheres temos a tendência de absorver crítica muito rápido, de absorver ela muito sem passar por muito filtro, porque nós somos ensinadas assim. Só que no ambiente de trabalho a gente precisa ser um pouquinho mais criteriosa, porque isso pode fazer uma baita diferença na nossa autoestima profissional e que com o passar do tempo pode inclusive comprometer a nossa carreira a longo prazo. Então presta atenção quando vier uma crítica, para que você não absorva ela de imediato, do ponto de vista profissional. Para isso, eu quero que tu faça 4 perguntas para ti mesma. Toda vez que alguém vier te fazer uma crítica, eu quero que tu, antes de reagir, antes de responder, antes de se explicar, se pergunte: quem está falando? Quem é essa pessoa que está trazendo essa crítica para mim? Essa pessoa conhece meu trabalho? Ela convive comigo? Ela trouxe fatos? Ela tem evidências? Ou ela trouxe apenas uma opinião? Existe intenção de me ajudar ou apenas me desqualificar? Porque às vezes a pessoa inclusive usa o nome de uma outra pessoa para justificar a opinião dela, para dar mais validade àquilo. Ah, olha só, o chefe fulano de tal falou tal coisa, e aí você pergunta: mas ele falou para você? Ele poderia ter falado para mim diretamente. Estamos de novo na questão das perguntas, né? É importante fazermos perguntas, porque muitas vezes essa crítica é uma insegurança da pessoa que está ali do teu lado, que está disputando espaço contigo, que está percebendo que você está performando melhor, que você está tendo uma boa performance, e aquela pessoa começa a se sentir inseguro. Essas críticas vão vir para te fragilizar, para te deixar mais vulnerável. Por isso você precisa fazer esse tipo de pergunta antes de assumir essa crítica como um fato ou uma verdade. E lembra, evidências são coisas que você pode ver, não são coisas que você sente ou coisas que alguém falou. Toda vez que alguém te trouxer uma crítica, antes de você assumir isso como verdade, se faça esses 3 questionamentos. E entendendo tudo isso, como é que você pode fazer para proteger a tua confiança no teu ambiente de trabalho? Porque isso é uma responsabilidade sua. Volto a dizer, o ambiente de trabalho é um lugar extremamente competitivo, e mesmo aquelas pessoas que às vezes você acha que são suas amigas, ainda são pessoas que muitas vezes estão competindo com você por promoções, aumento de salário e plano de carreira. Não tem para todo mundo. Se você trabalha há muito tempo, você já percebeu isso. Sempre que alguém tentar diminuir você, faça um filtro. Isso é muito importante, porque isso vai continuar acontecendo, principalmente se você quiser continuar subindo na sua carreira. E aí você pode se perguntar: essa crítica que a pessoa está fazendo para mim tá me descrevendo, tá me mostrando um comportamento que eu posso melhorar? De fato, eu já percebi esse comportamento em mim como um comportamento que eu preciso melhorar? Ou será que essa crítica tenta definir quem eu sou como uma profissional? Se for comportamento, aprenda, observe, reflita. Inclusive, você pede ajuda de pessoas que você conhece, de amigas, de pessoas que são da tua família, de pessoas que te amam. Pergunte da pessoa: olha só, esse meu comportamento assim, o que tu acha dele? Se for um comportamento que realmente precisa ser aperfeiçoado, essas pessoas sim vão te dar bons feedbacks. E aí você pode aprender e ir corrigindo ao longo do tempo. Porque quando a gente tem um comportamento no ambiente profissional, dificilmente esse comportamento vai ser muito diferente do comportamento que a gente tem na vida comum. Se for uma tentativa de diminuir o teu valor, descarte. Lembra do que eu falei lá no início. Questione a pessoa de volta. Não puxe como se fosse uma esponja, não traga tudo para você. Analise, tem evidências? E aí você vai, a partir dessas evidências, tomar suas decisões. Porque assim, se você tiver segurança de quem você vai entender a diferença de um feedback para uma crítica ácida, para uma crítica destrutiva, para uma crítica invejosa. E aí você não vai construir a tua identidade profissional baseada na opinião de uma pessoa que não tem qualquer intenção em ver você crescer. E isso vai acontecer.
Então você precisa ter consciência sobre a informação que está vindo para você. Porque aí, inclusive, você vai entender um pouco do que a pessoa está te trazendo, de quem ela é também. Porque tem pessoas que são muito, vamos dizer assim, elas são pessoas que não dá para você perceber de cara as intenções delas. Se é uma crítica ácida, se é uma crítica que não tem um fundamento, se é uma crítica pessoal, você já sabe que há algo naquela pessoa que você não deve levar em consideração, que você precisa entender que aquela pessoa não está falando algo que pode te ajudar no teu crescimento profissional, ao contrário, aquela pessoa está querendo colocar você numa posição de vulnerabilidade, de fragilidade, entende? E como profissional, eu gostaria que você se avaliasse constantemente na busca daquilo que você quer melhorar. Porque, infelizmente, você não tem como controlar o comportamento das pessoas, mas você pode controlar o teu crescimento profissional. E comportamentos são o ouro dentro do ambiente corporativo, porque questões técnicas, formações técnicas, ferramentas, competências técnicas a gente pode ensinar, você pode aprender de qualquer forma. Basta colocar a pessoa para estudar e ela vai aprender a fazer aquilo. Mas quando a gente está falando de competências emocionais, como essas que eu estou comentando aqui nesse vídeo com você, elas são desenvolvidas por você. Ninguém consegue desenvolver isso em você. E aí, como você não pode controlar o comportamento das outras pessoas, é importante que você comece a aprender a lidar com o teu próprio comportamento, com as tuas emoções e entender que muitas vezes quando alguém faz uma crítica para você, não se trata de você, não é sobre você, é sobre o outro. Só que você precisa ter essa consciência enquanto pessoa, enquanto profissional, para você discernir uma coisa da outra, para que tudo que vier em cima de você, você não assimile como se fosse uma esponja, não vai aderir em você, porque aí você está avaliando o teu comportamento, você está se aperfeiçoando, você está se entendendo enquanto profissional e principalmente entendendo o ambiente em que você está inserida. Eu quero te deixar uma reflexão. Quantas oportunidades que você já deixou passar porque você acreditou mais nas críticas do que na tua própria competência? E se você está nessa situação, nesse momento, veja se faz sentido você buscar inclusive uma orientação profissional para que você possa se aperfeiçoar nesse processo, para que você possa se preparar enquanto pessoa e enquanto profissional. Porque muitas vezes algumas coisas que acontecem no ambiente de trabalho são reproduções daquilo que a gente viveu na nossa infância, no nosso ambiente familiar. E dependendo da forma como você reagia, você talvez possa reagir da mesma forma no ambiente corporativo. Eu vi isso muitas vezes. Então, minha querida, se você cresceu em um ambiente hostil e competitivo, se você cresceu em um ambiente em que as pessoas apontavam mais as suas falhas do que os teus acertos, se você cresceu em um ambiente em que você não aprendeu a identificar quais são as tuas virtudes, quais são as tuas competências, no que você realmente é boa e pode se aperfeiçoar cada dia mais, talvez todo esse ambiente familiar pode estar sendo reproduzido ali no teu ambiente de trabalho. E às vezes você pode não perceber que você pode estar de fato reagindo da mesma forma como você reagiu no teu ambiente familiar, sendo que se você está fazendo isso, isso vai atrapalhar pra caramba a tua carreira, o teu crescimento profissional. Muitas pessoas não sabem, mas a psicologia cognitivo-comportamental, ela ajuda bastante dentro desse tipo de situação no ambiente de trabalho e em outras que envolvem comportamentos. E se você percebe que de repente você está reagindo de uma forma muito intensa, muito emocional, está tendo muito gatilho no ambiente profissional, eu te recomendo, procura um bom profissional, psicólogo cognitivo-comportamental, que possa te ajudar nesse processo. A terapia, ela não funciona somente para questões emocionais, para questões psicológicas, mas muito também para questões profissionais, porque o ambiente de trabalho é um ambiente que normalmente é muito desafiador para nós. E é um ambiente em que nós sintomatizamos e muitas vezes, hoje em dia, nós temos visto bastante muitas mulheres tendo burnout por conta desse tipo de situação também. Então, se você está vivendo essa questão hoje, busca ajuda, te aperfeiçoa. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha
E se quiser deixar aqui embaixo um comentário sobre alguma situação que você viveu no seu ambiente de trabalho, eu vou ter o maior prazer de te responder. Quem sabe você ajuda outras mulheres a aprenderem, a se desenvolverem ou até mesmo a se fortalecerem com a tua experiência. Um abraço.